Olá amigos, domingão, dia 21 de maio, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 22 a 26 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e convido você a se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube e também deixar o sino das notificações devidamente ativado. Para que se inscrever no canal? Para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. Tem muito conteúdo na parte de análise. Esse radar da semana, análise de fechamento todos os dias após o fechamento do pregão. Você tem todos os dias duas salas ao vivo, ou seja, lives ali sobre mini índice, mini dólar, buscando operações de day trade, sala de ações. Então acompanhe de perto. Além disso, você tem toda terça-feira às 19 horas aula aqui dentro do canal. Se inscreve aí e deixe as notificações devidamente ativado. Nesse radar da semana eu vou falar de vários ativos. Ibovespa, que fechou em alta na semana 2,1%, mini índice, mini dólar, contrato futuro dos juros, DI, F25. Nós temos também índices setoriais. Vou abordar aqui 5 índices setoriais que estão listados aqui na tela para você. E essas ações aqui, ó, todas essas ações com possíveis oportunidades, alguns que já geraram sinal de alta, alguns que podem gerar ainda sinal de alta. Então fique atento aqui, fique antenado nesse radar da semana. Vou rodar a vinheta, você já deixa um like, deixa um joinha, compartilha esse vídeo enquanto a vinheta roda, agradeço demais. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, alta de 2,1% nessa última semana, confirmando ainda mais o pivô de alta. Então nós temos aqui uma tendência de alta de curto a médio prazo no índice Ibovespa, já com um movimento um pouquinho mais prolongado para cima, principalmente quando for mostrar o gráfico diário, mas ainda apontando para a zona de resistência aqui desse topo aqui para trás, topo aqui para frente, projeção de alta nos 112.815 e resistência na faixa 112.315. Então basicamente de 112.315 até os 113 mil pontos entram na região de desafio do Ibovespa. Olha isso aqui para trás, ó. Olha como essa região é significativa, era um topo, olha a quantidade de testes aqui para frente, olha que aqui funcionou como suporte, aqui resistência, 4 semanas testando, não conseguindo fechar acima. Então se o Ibovespa vier direto para esse patamar, vai aumentar muito a probabilidade de ter um processo de correção visto pelo gráfico diário, ou seja, o processo de correção seria um movimento de baixa no gráfico diário principalmente. Então aqui, qual o nível de suporte para uma correção do Ibovespa? Se abrir caindo, perder essa mínima aqui ascendente, aumenta a probabilidade de ter uma correção. Testar essa região de suporte aqui, um topo que foi rompido, 108.277, até a média móvel exponencial de 3 períodos, que nesse momento está em 107.834. Se abrir aqui caindo, ainda fica a expectativa do Ibov ainda ter algo mais para cima para testar aquela zona de resistência que eu acabei de citar. E então, por enquanto, sem sinal de baixa, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, maior probabilidade de testar os próximos níveis de resistência e respeitar a zona de suporte que ele tem pela frente, essa região primeira em torno dos 108 mil pontos, mais abaixo do que isso, 106.900. Seguindo agora para falar dos futuros mini índice, começando com o mini índice, que fechou muito bem aí a semana, olhando para um gráfico diário, movimento de subida sem sinal de baixa, perda da mínima desse candle aqui anterior, que aí sim aumentaria a chance de ter algo para baixo. Enquanto se mantiver dentro desse contexto positivo, cenário ainda mais favorável também de buscar níveis mais acima de resistência. Olhando para o mini índice aqui, deixa eu só verificar, conferir, tá com um ajuste aqui. Nível de resistência um pouquinho mais relevante, vai ficar aqui na faixa 112.800 a 113 mil pontos, depois disso mais acima na faixa dos 114.400 para o mini índice. Então, cenário mais favorável aí, buscar, por exemplo, gráfico 60 minutos aqui, ó, abriu gerando fundo ascendente, ou seja, gerou sinal de fundo ascendente ali para cima da média, focando mais em buscar operações de compra aí no mini índice no decorrer dessa semana. Lembrando, amanhã, às 8h45, já estaremos aqui ao vivo, fazendo um morning call, e às 9 horas já monitorando aí possíveis oportunidades de compra ou de venda no mini índice e no mini dólar. Por falar no mini dólar, vamos aqui agora falar do mini dólar, que fechou a semana bem, com alta aí de 1,43%, ou seja, dólar e Ibovespa fechando a semana em alta, o que não é algo tão comum, mas acontece. Nós temos aqui ó, o dólar no nível de resistência mais relevante, no 5,070 até os 5,110. Enquanto o dólar estiver abaixo desse patamar, ainda o viés é de baixa pensando no curto a médio prazo. Ou seja, se o dólar ficar aqui, ó, bate aqui nessa região, gera sinal de baixa no semanal, fica mais para cair. Mas por enquanto, o candle que deixou aqui,
cria-se uma expectativa de poder testar essa zona de resistência que eu acabei de mencionar, de 5,070 a 5,110. No gráfico semanal passa aqui no nível em torno de 5,056, tem um nível também importante que a média vai começar a cair e ficar próximo dessa região, podemos arredondar para 5,060. Então, olha que o dólar já fez um grande candle de alta e não evoluiu. Aqui temos de novo um grande candle de alta. Vamos ver se ele evolui nessa semana. Onde a gente vai observar isso? Primeiro ponto, que seria mais provável ele evoluir, porque ele conseguiu, foi gerar sinal de baixo no gráfico diário, reverteu esse sinal de baixo, aumentou a probabilidade, ou seja, gerou sinal de topo e depois reverteu, montou um grande candle de alta, fechamento para cima da máxima do candle anterior, lá próximo da máxima do dia, aumenta a probabilidade realmente de buscar os próximos níveis de resistência. E aqui no gráfico diário, começando na faixa 5,034 até o topo aqui na faixa de 5,060, um número que eu já comentei lá pelo gráfico semanal. Então, por enquanto, o viés é positivo para a semana no dólar, ou seja, para o próximo pregão, para monitorar o quê? Num gráfico de 60 minutos também ocorrendo correção e mantendo, gerando ali sinalizações de alta para cima da média, ou seja, abaixo da média gera sinal de alta, fica mais focado em buscar operações de compra aí, principalmente de day trade no dólar. Amanhã, 8h45, estaremos juntos monitorando tanto o mini índice quanto o mini dólar. Juros, contrato F25, semana de queda de 0,26%, segue dentro de um viés de baixa. Grande candle de baixa, candle de indefinição, maior probabilidade desse candle ser de baixa, ele terminou sendo de baixa, mas muito fraco. Para gerar alguma expectativa, por enquanto o viés é de baixo, ou seja, uma chance de entrar aqui novamente na região dos 11,56 até os 11,38. Zona de suporte do gráfico semanal. No gráfico diário, está dentro do movimento de queda, então continua apontando para baixo juros. Para mudar esse contexto, juros para mim somente acima dos 11,80 até essa máxima aqui, 11,83, para mudar esse contexto negativo. Enquanto estiver abaixo da média, abaixo dessa região aqui, viés mais de baixo para os juros aí, contrato F25. Indo agora para falar do S&P 500, semana positiva, semana aí com alta no S&P 500 de 1,65%, fechando acima de tudo, o viés continua sendo de alta, está vendo um processo de correção mais lateral, dentro do que eu já tinha comentado, ainda tem um contexto mais positivo, ou seja, trabalhando ali em cima da média, mensal também trabalhando em cima da média, o mês aí no S&P 500 por enquanto alta de 0,54%, zona de resistência mais importante que está muito próximo, 4,229, depois 4,280 e por último desse topo, a região desse topo, o gap, região ali de maior fechamento e depois a região dos 4,325, zona de resistência para o S&P 500. Para mudar o viés positivo, tem que ter realmente uma semana mais forte aqui, não só vindo para baixo da média, mas perdendo essa mínima aqui de 4,048, olhando para o gráfico diário do S&P 500, ó, sinalizações de alta no decorrer dessa semana, seja no gráfico diário, seja no gráfico de 60 minutos, fundo ascendente para cima desse patamar de média que está 4.145 até o patamar de 470 é a zona principal de suporte agora para o S&P 500. Bateu aqui, sinalização mais para cima. Só se reverter esses dois candles grandes de alta para criar um viés um pouco mais negativo para o S&P 500. Então, curto a médio prazo, está semelhante ao nosso índice Bovespa, apontando mais para cima o S&P 500. Seguindo para falar aqui do petróleo. No petróleo, deixa eu só colocar aqui o gráfico no gráfico semanal. Falando aqui do petróleo, o petróleo terminou a semana aí em alta. Essa alta aí foi uma alta de 2,25%. 3 semanas muito fortes para baixo. Tem 2 semanas dentro de uma semana forte de baixo. Então, por enquanto, o viés é de baixo. De baixo, que eu quero assim, o contexto. A última informação que foi deixada aqui foram 3 candles muito fortes para baixo. Então fica uma expectativa aqui de poder fazer algo aqui para baixo. Ou seja, ainda tem a chance de ter mais uma semana, 1 a 2 semanas aqui ainda corrigindo, ficando mais lateral ou vindo testar a média, mas o viés continua sendo de baixo. Olhando para o mensal, entre as duas médias aqui, média de 13 e de 62 períodos exponenciais, ambas, há um momento mais de indefinição da tendência, seja no gráfico semanal, seja no gráfico diário também, indefinição da tendência. Perdeu a mínima desse candle aqui, aumenta a probabilidade de queda, e o rompimento dessas duas máximas aqui, desses dois topos, região principalmente do 77 e 56, cria uma expectativa um pouco mais positiva. Dá para perceber que isso aqui era um fundo anterior, virou um topo, outro topo. Então, para criar uma expectativa mais positiva, tem que voltar aqui para cima, porque o viés é um pouquinho mais de baixo para
o petróleo. E olhando para o minério, principalmente olhando aqui para o minério no gráfico semanal, no mensal a gente está vendo ali que está dentro ainda do movimento de baixa. No semanal está dentro de um movimento de subida, ou seja, uma correção ali da queda do gráfico mensal que pode proporcionar ali a partir do próximo mês, a partir de junho, um fundo ascendente. Aqui nós temos já um fundo montado aqui com a expectativa de poder testar a média. Então o viés aqui, olhando principalmente para o gráfico diário, é um viés positivo. Tendência de alta, correção, fica com expectativa de poder ainda no decorrer dessa semana gerar aí um fundo ascendente ou um pivô de alta e testar uma resistência um pouquinho mais acima pelo gráfico semanal, seria a média móvel exponencial de 3 períodos no 110 e 25. Então eu teria que monitorar aí algo para cima, ou seja, se vai ganhar muita força no minério. Por enquanto, viés de alta para essa próxima semana. Seguindo para falar aqui agora dos índices setoriais, setor de consumo, começando aqui falando do gráfico semanal. Deixa eu só colocar de volta aqui a questão do ajuste. Nós temos aqui no setor de consumo a confirmação daquele bom fechamento da semana passada acima de níveis de resistência, fundo anterior, região aqui de que foi testada, mais média móvel exponencial de 3 períodos, aumentando a probabilidade de se ter o teste dessa região aqui de resistência. Então, por enquanto, é o caminho mais provável. Inclusive, nessa semana, conseguiu fechar novamente acima de um outro patamar de resistência, ali para trás um fundo anterior, na faixa ali dos 4.841. Então, o caminho mais provável no curto prazo é a gente ver o setor de consumo aí, o índice do setor de consumo buscando a região dos 2.974 até um patamar de 3.051. Então, o caminho mais provável olhando para o gráfico diário. Mais provável de ir direto? Não necessariamente. Podemos ter no decorrer dessa próxima semana uma correção, mas ainda mantendo a expectativa de poder ter um próximo movimento de subida e buscar esse patamar. E se for lá direto, aí aumenta muito a chance de ter a correção, eu já falei sobre isso, até no próprio índice Bovespa, algo semelhante. No setor elétrico, nós temos aí também um cenário positivo, não tem nenhum sinal de alta, apesar da semana ter ficado ali basicamente no 0 a 0, candle de indefinição em cima de uma zona de resistência. Perda da mínima dessa última semana aumenta a chance de ter uma correção pelo gráfico semanal, mas mesmo que tenha essa correção, a expectativa seria de ser realmente uma correção para depois ter outro movimento mais para cima. Olhando para um gráfico mensal, belíssima recuperação, chegaram na zona de resistência, seria natural a gente ter, mesmo que a gente tenha uma semana de alta, seria natural a gente passar por um processo de correção pela forma como chegou na zona de resistência. Pode começar inclusive já nessa próxima semana. Então, olhando para o gráfico diário, tem aqui um sinal de correção? Não, tem um sinal ainda de poder ter algo mais para cima, e um fundo ascendente. Aqui seria ali resistência na faixa dos 85, até um ponto mais alto ali em 87,71. Então, como a correção tende a ser uma correção mais curta, ou seja, essa correção é mais curta comparado à subida, a tendência é que não vá tão longe para cima, podendo respeitar essa zona de resistência que eu acabei de citar ali do gráfico mensal. Lembrando que a gente está falando aí do setor elétrico, então a gente monitorar ali uma ou outra oportunidade dentro do setor elétrico, mas já tendo uma chance de ter uma correção dentro do setor. Depois disso, financeiro, que também está em tendência de alta no gráfico semanal, já fez aqui um bom movimento de subidas, o candle começou a perder um pouquinho de força, mas ainda com alta de 1,36%. Resistência mais importante dentro do setor tem uma intermediária ali por volta dos 11,53, mais relevante mesmo vai ficar lá na faixa dos 12,13. Tendência de alta, essa região aqui tende a ser um nível de suporte interessante se houver algum tipo de correção depois de algumas semanas, principalmente lá para junho, trazendo oportunidade de compra com uma expectativa maior de alta e também em termos de prazo operacional, se é uma operação mais de position trade. Olhando para um curto prazo, gráfico diário, movimento mais prolongado para cima, então aumenta a chance de ter essa correção. Ficar atento aí na região dos 11,44 até dos 11,44 não, dos 11.441 até 11.715 seria a zona de resistência principal que pode trazer o quê? Movimento para baixo. Primeiro sinal para isso, perda da mínima do pregão anterior, quebra da sequência de mínimas ascendentes. Pelo gráfico semanal do setor de materiais, olhando um pouco mais commodities, Vale que não está tão bem, mas vou falar de Vale daqui a pouco, Petro, Suzano, enfim, Gerdau, Uzi Minas, tem aqui um bom fechamento, conseguiu fechar acima de resistências, como a média móvel exponencial 13 períodos, a região ali também no patamar de 5,316,
apontando mais para buscar esse nível de resistência agora na casa dos 5.605. Será importante permanecer acima da média móvel de 3 períodos nessa próxima semana. Olhando para o gráfico diário, já tem aqui a sua tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Vou pegar aqui a minha ferramenta de desenho. E nesses topos e fundos ascendentes que nós temos aqui pelo gráfico diário, topos e fundos ascendentes no gráfico diário, vai apontando para testar essa resistência aqui. Enquanto não tiver um sinal de baixa, caminho mais provável, 5.457. Sinal de baixa, oscilar abaixo da mínima do último pregão, aumenta a chance de buscar aqui um nível de suporte, mas não, no primeiro momento seria menos provável, aqui pelo que está acontecendo, a reversão já dessa tendência atual de alta no gráfico diário. Não é das mais fortes, porque toda essa subida ela está dentro de um grande movimento de baixa ali em vermelho. Toda essa subida aqui está dentro desse grande movimento de baixa em vermelho. Então ainda não é algo tão relevante. Vai ser o desafio principal está justamente nessa região logo aqui próxima do setor de materiais. Mas por enquanto, de forma positiva, bom fechamento de semana dentro do setor. E do setor imobiliário também fechou muito bem a semana. Alta forte, alta de 5,7%. É algo que até o próprio setor lá financeiro pode fazer, buscar lá um topo anterior lá no gráfico semanal. Aqui já chegou muito próximo. Então, tomar cuidado, quem estiver posicionado dentro do setor, olhar o ativo, se o ativo estiver mais esticado para cima no gráfico diário, chance aí de encurtar o stop para quem está comprado no swing trade. Então, aqui tem resistência na faixa dos 835, passando em resistência intermediária que já está sendo testada ali por volta do 813. Então, de 813 a 835 já é uma zona de resistência um pouco mais relevante dentro do setor. E se olharmos para o gráfico diário, está com um afastamento do preço para a média grande, né? Quando tem esse candlezinho pintado aqui de vermelho, é que o afastamento é superior a 2 vezes a volatilidade média no ativo. Então significa dizer que não exigir tanto para cima e aumenta-se a chance de ter algum processo de correção, como aconteceu aqui, ó, ficou um pouco afastado, corrigiu um pouquinho, de novo afastado, aí corrigiu lateralmente para depois gerar um novo movimento de subida. Seguindo aqui agora para falar das ações, a PTR4 nessa última semana proporcionou aí um candle de indefinição, queda de 1,26%, não tem nenhum sinal de baixa, então grande candle de alta, candle de definição, enquanto não perder a mínima dessa última semana, segue apontando mais para cima. É um nível de resistência que ela está testando, resistência intermediária por volta dos 26,35, o próximo nível seria lá na faixa dos 29,50, então ela pode ainda buscar essa região aqui, não é já uma expectativa de cara já no gráfico semanal. Acredito que ela possa trazer aqui para uma compra um pouquinho mais interessante, em termos de falando de forma objetiva, para uma compra, se ela fizer algo assim, me chamaria mais atenção para arriscar uma compra de swing trade na PETR4. Mas tem um sinalzinho aqui para cima, ó, superação da máxima anterior. Se conseguir fazer essa superação aqui já na segunda-feira, aumenta a chance de continuar subindo aí o papel. Quem está comprado tem a possibilidade de jogar o stop abaixo da mínima desse fundo, que é a mínima desta última semana, ou seja, ficaria posicionado ali nos 25,34. Seguindo aqui agora para falar da Vale 3 pelo gráfico semanal, candle ali de indefinição, queda não alta de 1,66%, fechamento anterior aqui, fechamento dessa última semana aqui, então alta de 1,66%, para gerar uma expectativa maior de fechar aqui esse gap, de ter um repique de alta da tendência de baixa aqui do gráfico semanal, do viés de baixo do gráfico semanal, tem que superar a máxima dessa última semana, R$ 70,61. Resistência pelo semanal 74,66 até a média 75,65 nesse momento. Lembrando que a média vai descendo. No gráfico diário do papel, tendência indefinida, ó, fundo ascendente e um topinho ainda descendente. Então, por enquanto, tendência indefinida nesse ativo. Para gerar, como já disse, expectativa positiva, tem que anular esse engolfo de baixa do gráfico diário. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda e aí os níveis de suporte aqui no gráfico diário, 67,64, seguido de 66,86. Depois de Vale 3, vamos falar aqui de alguns papéis que geraram sinal de alta, já tem sinal de alta confirmado, vou falar de pivô, depois vou falar de fundo ascendente, depois vou falar de ativos que podem gerar pivô ou fundo ascendente no decorrer dessa semana. Possibilidade de entrada. EQTL3 já gerou pivôzinho de alta, corrigiu pouco, então tende a não ir tão longe no primeiro momento, vou deixar o semanal já do lado de cá,
E aqui eu vou deixar o mensal também. Então observe, a semana, um mês muito bem para o papel, 8,73% de alta, está dentro de um bom movimento de subida. Quem está comprado nesse ativo tem a possibilidade de deixar o stop aqui embaixo ou abaixo da mínima desse candle que fez o rompimento. É a principal alternativa. Dando um zoom menos aqui, com a resistência pela frente, está muito próxima, R$ 29,64 a R$ 30,06. Então, só ficar atento nessa zona de resistência. Chegou lá, você pode encurtar o stop para o 0 a 0 ou botar o stop abaixo da mínima do candle anterior. É a alternativa aí na EQTL3. Açaí gerando pivô de alta na sexta-feira. Vamos ver se ela confirma superando a máxima desse candle a partir desta segunda-feira. Se fizer isso, reforça a chance de subida do papel. A gente tem até uma posição comprada de swing trade no ativo que gerou um sinal de fundo no semanal ainda dentro de um grande candle de baixo. Então tem um desafio ainda relevante. Por isso vai ser importante superar a máxima deste candle aqui, que seria a superação da máxima dessa última semana e aumentando a probabilidade, abrindo até um espaço bom em termos de não ter tanta resistência pela frente. Olhando aqui no preço, 13,30 até um patamar de 13,60, zona de resistência mais próxima depois dessa região que está sendo testada aqui dos 11,96 a R$12. Depois de açaí, então lembrando quem está comprado, stop aí na volatilidade, ou abaixo da mínima do candle dessa sexta-feira, desse último pregão, aqui abaixo dos 11,09. Engie 11 também gerou um pivô de alta, fundo mais pivô de alta, bateu na média, superou a máxima anterior, superou a máxima do topo anterior, grande candle de alta, maior probabilidade, por enquanto, olhando para um gráfico semanal, de caminhar lá para a região dos R$48. Direto? Não, pode até dar uma travada aqui, mas por enquanto o cenário é mais positivo. Se olha para um gráfico de prazo menor, 105 minutos, dá para perceber que fez um único movimento subido. Quem está comprado, mantém a compra, deixa o stop até um pouco mais aqui abaixo, mais bem posicionado ali na faixa dos 44,85. Ou para quem está de fora, se gerar alguma correção que gerar fundo ascendente, foco em compra no papel. Então, expectativa mais positiva para Engie 11 aí, um pivô de alta, fundo e pivô de alta. Outro pivô de alta aqui, ó, mas brigando na resistência de um fundo anterior e esse topo aqui. Ponto positivo, grande candle de baixo, fechamento abaixo da média e não faz nova mínima. Lateraliza e esse candle já rompe. Possibilidade de compra, superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de compra, na minha opinião, em Carrefour, CRFB3. Então aqui o ativo tem resistência, que é um ponto que poderia buscar, 10,75. Depois disso, lá na faixa dos 11,25 são as próximas resistências para Carrefour, logicamente que é essa aqui que já está sendo testada, 10,19 é a primeira resistência que ele precisa superar, não só superar oscilando acima, mas fechar acima. BIF3 também fez um pivô de alta no gráfico diário e consequentemente restabeleceu uma tendência de alta de curto prazo. Quem está comprado, comprou pivô, stop abaixo da mínima desse candle é uma das alternativas, ou na volatilidade do papel, sabendo que tem resistência bem relevante pela frente aqui, muito próximo, região na faixa ali dos 10,57, e depois disso a região dessa lateralização aqui que ela pode testar mais acima, fica ali primeiro na faixa dos 11,40, depois disso 11,90, outro nível de resistência. Então as resistências principais são essas. Quem tiver comprado tem a opção aí de, como já disse, botar o stop abaixo da mínima do último pregão ou na volatilidade do ativo. Da alta que volatilidade? Você pega o True Range aqui, ó, volatilidade de 50 centavos. Você entrou comprando, por exemplo, em 10,20, tira 50 centavos de 10,20, você vai botar o stop em R$ 9,70. A mínima do pregão foi 9,75, então ficaria lá nos 9,70, abaixo da mínima desse último pregão. Depois de BIF3, lembrando, se essa análise, esse radar da semana é útil para você de alguma forma, mapeando aí oportunidades, mapeando o cenário como um todo de índices, dólares, índices setoriais, deixa um like, deixa um joinha aqui pra gente, compartilha também esse vídeo, agradeço demais pra gente que a gente possa manter, né? Porque todo domingo vir aqui fazer tem que ser válido, realmente tem que ser algo útil, porque se não for, não faz sentido aí, como diria, seria uma perda de tempo. VEG3, nós temos aqui um candle que fechou bem o último pregão, ameaçando sair dessa, deixa eu só pegar a ferramenta correta aqui, ameaçando sair dessa região aqui, ó. Então quem está comprado ou abriu compra, bota o stop abaixo da mínima de sexta-feira, ou seja, do fundo aqui, em 39,07. Tentando pegar um primeiro ponto ali e avaliar essa resistência, que é na faixa ali dos 41,12 e depois na faixa dos 41,90. Zona de resistência bem testada aqui. Então, primeiramente aí nessa faixa dos 41,12, 41,15 e depois nessa outra região dos 41,85, 41,90.
Então, os dois níveis importantes para VEG3 que conseguiu, olhando para o gráfico semanal, fechar acima da máxima da última semana, gerando um sinalzinho de fundo em cima da média móvel de 3 períodos. Então, por enquanto, os compradores ainda vão segurando o papel aqui para cima. Quem comprou, stop aqui embaixo, alternativa aí de entrada. Multi 3 também já tem um fundo que foi formado na quinta, confirmado ali na sexta, candle de indefinição, reforça o cenário positivo, a tendência de alta de curto prazo, ao romper essa máxima do último topo em 27,55 e anular a formação de topo de correção do gráfico semanal. Então precisa romper os 27,55 para quem está comprado e quer colocar um stop mais bem posicionado, mais bem protegido em 26,27. E se ocorrer um fechamento de um pregão abaixo da média com nova mínima, também seria um sinal de antecipar a saída dessa posição comprada de swing trade. ELET3, fundo ascendente em cima de nível de suporte, belo sinal de alta aqui no papel, superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de subida, possibilidade de compra, stop para baixo dos 34,10 nessa ação, tentando pegar um próximo movimento de subida, ficando posicionado aí pelo menos, além desse, mais uns 4 pregões para fazer uma mudança de stop de uma posição comprada nessa ação, que está dentro ainda de uma tendência de alta de curto prazo. Depois de ELET3, Sabesp também gerou um fundo ascendente. A correção me parece pequena, dá a impressão de ser uma correção pequena, mas o papel, como esse movimento foi tão forte para cima, e na primeira correção já respeita o nível aqui de topos anteriores, é um nível de suporte, gera um sinal de alta. Quem abriu compra pode botar o stop ou abaixo da mínima desse candle ou pega a volatilidade aí do ativo, que nesse, olhando para o gráfico diário aqui, a volatilidade após o pregão de 1,70, arredondando R$1,70, se reduz aqui 1,70 de 51,03 ou do superação aqui foi 51,16, para botar o stop aí nessa posição. Tá? Se esse papel gerar algo aqui assim maior para baixo, ainda me interessaria por abrir compra aqui mais abaixo em Sabesp. Vejo com bons olhos ali, semana forte de alta, essa aqui, e semana de correção, essa aqui. Fico com expectativa dessa próxima semana ser uma semana ainda positiva, podendo buscar uma resistência na faixa dos 53,80 e sendo mais otimista ali na faixa, tem 53,80 a 53,90 zona de resistência, e depois sendo mais otimista a gente já falaria lá na faixa dos 56,75. Depois de Sabesp, Banco do Brasil, que também proporcionou um fundo aqui, ó, fundo ascendente. A gente está falando de pivô, a gente começou a falar aqui de ELET3 de fundo, de Sabesp de fundo, Banco do Brasil também fundo ascendente, voltando para cima da média, superação da máxima desse candle, aumenta a probabilidade de subida. Esse aqui é um pouco mais apertado, a entrada muito em cima da zona de resistência. Quem entrou aqui nessa superação de máxima, ok, deixa o stop ou abaixo da mínima de sexta em R$ 42,98 ou abaixo da mínima de quinta em R$ 42,79. Tendência de alta, viés aí positivo, aumentando a probabilidade de ter algo para cima, enquanto não voltar para baixo dos 42,80, segue dentro de um viés positivo do Banco do Brasil. TIM também proporcionando um fundo, quase um pivôzinho de alta, mas dentro de uma tendência indefinida, precisa romper essa região aqui para aumentar a chance de subida. Quem já abriu a compra no papel, stop em 13,61, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Um movimento forte para cima, isso aqui tudo um processo de correção mais no tempo, mantendo uma expectativa um pouco maior de poder romper aqui tudo para cima. Vai ser importante não só superar essa máxima, como essa aqui também, ou seja, superar os 14,15 para aumentar a chance de subida em TIM S3. Depois de TIM, Cosan, CSAN3, grande movimento de subida, rompe esse topo anterior, tendência de alta, lateralização, formato até de uma flâmula aqui, rompendo para cima, possibilidade de compra na superação dos 16,04. Outra alternativa de entrada, recuou, fundo ascendente, aqui testando a média, testando a região de suporte aqui na faixa dos 15,50, mais para compra 15,50, 15,45, ativo que eu ficaria com um radar aí, a gente ficar no radar para compra nessa semana, assim como o PETS 3 que gerou um sinal de baixo ao testar a resistência, mais abaixo, mais interessante para compra, afastado mais do topo. Outra alternativa, lateralizou mais alguns dias aqui, pivô de alta, rompimento aqui dessa região dos 7,70, possibilidade de compra ainda nessa ação. Resistência ali no semanal em 7,85, dando aqui um zoom menos. Após isso, a gente vai olhar para a resistência mais lá em cima mesmo, lá na faixa dos 8,80. Tá? Então, outro ativo que dá para monitorar bem a possibilidade de compra no decorrer dessa próxima semana. Então, ativos que precisam ainda gerar sinal de alta, igual que a Qual 3,
Grande movimento de subida, lateralização, ideal que lateralize um pouquinho mais no tempo aqui para buscar uma compra de pivô de alta. O interesse maior aqui seria uma compra mais de pivô de alta, de rompimento dos 4,82 para abrir uma compra aí no papel. Natura também, quanto mais tempo lateralizar, melhor para compra aqui. Mas enfim, pode ainda já gerar compra aqui na superação e ficar atento no próximo nível de resistência ali em torno dos R$ 14,20 a R$ 14,40. Então, qualquer compra aqui e dê uma acelerada para essa região, já bota ali no 0 a 0 o ponto de stop, tentando ficar atento ali na questão de reverter nesse patamar. Ele pode passar direto e caminhar aqui para o outro patamar de preço na faixa dos R$ 15,30. Então, mais um ativo para monitorar para compra, assim como Itube 4, que pode gerar um fundo ascendente no decorrer dessa semana. Aqui, superação de quebrar a sequência de máximas descendentes, possibilidade de compra de swing trade. E o outro ativo, lembrando que Itube 4 está dando uma tendência de alta de curto prazo, viés é positivo, expectativa ainda de poder ter algo maior para cima. Caso venha para baixo, monitorar ali como é que vai ser esse movimento para ver se gera oportunidade um pouco mais abaixo para compra. E Cielo, que fez um grande candle de baixa de 2,53%, está dentro no processo de correção pelo gráfico semanal. Dá um zoom aqui mais, movimento de subida, forte, pode ficar aqui algumas semanas de lado, mas ainda com viés de alta. Logo, pela forma até como vem caindo, eu ficaria atento aqui, ó. Tá vendo? Grandes candles de baixa que não evoluem, mais um. Se não evoluir, se gerar um candle aqui de alta e fechar desse jeito aqui na terça-feira, superar a máxima desse candle, eu abriria compra. Ou se um próximo candle na segunda-feira superar essa máxima, também eu abriria compra. Eu tentaria pegar algo maior para cima em Cielo. Tá? Seriam as duas alternativas principais que eu olharia para abrir uma compra no papel. De cara eu não abriria. Teria que ter esse sinal de alta que eu acabei de mencionar. É isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua presença aqui até agora nesse radar da semana. Espero que você tenha uma excelente semana de bons negócios. Amanhã, nessa segunda-feira, às 8h45, já estaremos juntos. Acompanhem toda a nossa desenrolar aí da semana juntos aqui, análise de fechamento, as salas ao vivo. Será um prazer contribuir, seja com a parte de aprendizado toda terça-feira ali às 19 horas, ou através do meu perfil no Instagram ou da Alto Vieira. Contribuir aí com sua evolução dentro do mercado financeiro. Um grande abraço e até a próxima. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise.